refletir. Como compreender, como fazer resistência diante desta herança nociva que despe de dignidade os corpos pretos deste país. Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, nós queremos convidar, neste momento, a Vera Lúcia Lopes, nossa grande amiga, matriarca, uma companheira potente daqui do curso de verão. A Vera é psicopedagoga social, professora aposentada da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, é coordenadora estadual e articuladora nacional da Pastoral Afro-Brasileira e também presidente municipal da Promoção da Igualdade Racial, o COMPIR, na cidade de Osasco. E é uma grande referência de ternura para nós, como voluntária do curso de verão, desde o 9º encontro. E também... Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. A minha carne negra já está cansada de ser presa, de viver debaixo do papel preto, de lixo. Tudo que acontece é minha carne negra. Tudo que acontece é minha carne negra. Vamos dar um basta, está na hora de acabar com a violência. A violência, a violência. Nós vivemos hoje num país de guerra e não tomamos conta. Estamos esperando o quê? Esperando o quê, mulheres do meu país? As matriarcas. Vamos à luta. Vamos à luta. Precisamos de liberdade. Paz. Paz. Vamos à luta. Arrebentar. Arrebentar essas correntes. Tirar as grades de nossas portas. A liberdade. O direito de ir e vir. Saber que seu filho volta para casa. A liberdade. A liberdade. A minha carne negra. Negra, 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 negra. A minha carne negra. Negra. Negra justiça. Meninas com 13 anos levando tiro. A carne mais barata do mercado, a carne mais sofrida no mercado de trabalho é a minha carne negra. Os dados estão aí. Contra os números, não temos argumentos. Os registros sobre a situação do povo negro, da mulher negra no mercado de trabalho, só não vê quem não quer. Mas vamos continuar nos aquilombando, né? E o que o Beoso traz para a gente mostra que é a educação. Nós precisamos saber realmente a história da formação do povo brasileiro. Tudo que vocês também trouxeram, que partilharam as contribuições, tudo faz parte de um longo aprendizado. Se a gente for buscar para o povo negro,
foi dado a eles a oportunidade de se matricular regularmente na educação formal, depois de muito tempo após a abolição que está em processo, ou seja, 1935. Porque antes, se você for olhar, então, primeiro, precisava ter terras. Ao negro não era permitido adquirir terras. Então, ele não ia poder se matricular. Enfim, quando foi liberado essa matrícula regular, foi permitido à noite, período noturno. Então, imagina alguém que trabalha de sol a sol, como que vai ter condições físicas, psicológicas, emocionais para aprender algo. Mas o negro resiste e existe. E hoje, nessa nossa conversa, eu não preciso inventar a roda. E eu vou trazer algumas mulheres que são referências na minha caminhada de mulher negra, mulher que busca no cotidiano a espiritualidade que me alimenta, porque eu não sou um ser só corpo físico. Eu sou um corpo que é movido pela sinergia que vem de lá, que vem de lá. Então, a minha espiritualidade é que faz com que eu perceba que eu nunca estou só. E nessa proposta do curso de verão, o pilar da educação popular é de fundamental importância. E o que vocês perceberam já na conversa do Beoso? Que dá para a gente entender melhor o que significa, na verdade, o Ubuntu, que muita gente fala, muita gente conhece a história do antropólogo, que gera aí, né, o conto, como vocês queiram chamar, a história do Ubuntu, que é partilhar. Eu não consigo fazer nada sozinha. Na proposta da educação popular, na proposta freiriana, temos que trazer o centro de interesse para o meio da roda. E assim, eu trago aqui algumas mulheres que, como eu disse, são referências para mim. Na educação, depois de muito tempo, eu fui buscar Lélia Gonzalez, mineirinha, porreta, filósofa, antropóloga, que deu de 10-0 no feminismo, que nunca tratava das questões das mulheres negras. Então, Lélia Gonzalez é uma das referências que eu tenho na minha caminhada enquanto educadora, enquanto professora. Tenho também, a gente já trouxe aí Elza Soares, uma mulher de luta que, assim como Lélia Gonzalez, foi empregada doméstica. Vocês vão puxando a história dessas mulheres que eu vou citando aqui, e aí vocês vão se reportar lá os números do nosso primeiro e do nosso segundo assessor, que indicou para a gente onde ainda estão a grande maioria das mulheres negras no nosso país, ou seja, no serviço doméstico. E a grande maioria em uma situação não reconhecida, mesmo com a lei. Mesmo com a lei. A maioria acaba não tendo carteira assinada que garanta os seus direitos. Ela é diarista
o dia que ela levanta com dor no pé, com dor no dente, ela não ganha. E é aí que temos a grande maioria das ocupações profissionais, as nossas mulheres negras. Temos também, eu trago também, além de Elza Soares, eu trago também Leci Brandão. Então, Leci Brandão, aqui de São Paulo, né, está aqui em São Paulo, já na quarta edição, enquanto deputada estadual, e uma sambista, que, de repente, também foi empregada doméstica. Trago também mais uma, Benedita da Silva. Benedita da Silva, que é uma mulher que está há muito tempo na política parlamentar, gritando por aqueles e aquelas que não têm voz, que não têm vez. E trago uma que está no meu coração, que o ano passado trabalhei muito, muito, muito. Carolina Maria. Então, essas mulheres são minhas primeiras referências para falar do racismo que está na estrutura de toda a nossa sociedade. E eu vou um pouquinho mais além do Silvio de Almeida, da própria Lélia Gonzalez, que foi uma das pioneiras a falar sobre o racismo estrutural, porque agora é novidade, né? Mas Lélia já estava falando lá na década de 70. Ela nasceu em Belo Horizonte, na terra do Uai, pãozinho de queijo gostoso, né? Tem gente aqui de Minas Gerais, Uai. Opa! Palma aí para esse povo. Muito bom, muito bom. Aí, ó, tem gente boa. Tem gente boa nesse chão do queijinho de queijo, né? Do pãozinho de queijo. Então, olha só a preciosidade que a gente tem aí de mulheres referências, né? Angela Davis foi convidada para dar um curso aqui, e aí falaram assim para ela: vocês vão buscar lá fora? Tudo bem, vocês me convidaram, eu estou aqui, mas o que eu sei, eu aprendi com uma mineirinha de vocês, Lélia Gonzalez. Olha só. Então, vamos também, através da história, através da educação, resgatar a nossa história que foi contada pelo colonizador. Como descolonizar, como decolonizar o olhar. Precisamos conhecer os retalhinhos da história e fazer a grande coxa colorida para que, assim, a gente possa entender o que é ter consciência de negritude. Então, peço para o André, por favor, pedindo emprestado o vídeo, né, que vai falar um pouquinho sobre a Lélia Gonzalez. Por favor. Brasileira, uma mulher negra do interior de Minas Gerais, que faleceu no começo dos anos 90. Ela é historiadora, antropóloga, foi professora da UERJ e ela tem uma contribuição muito importante para o pensamento social brasileiro, principalmente para pensar a relação entre raça, classe e gênero. Ela tem uma longa produção de livros, artigos, escritos, onde ela vai se dedicar a essas questões. Um ponto importante, que é o ponto que eu quero destacar para a gente pensar agora, pensar aqui, é a relação que ela faz entre o racismo, como é que o racismo faz parte
da formação do indivíduo brasileiro. E ela vai na psicanálise para fazer essa discussão, que é uma pergunta que ela faz: o racismo é uma neurose brasileira? Lélia vai buscar em Lacan, um psicanalista francês, apoio teórico para pensar o que é neurose e o quanto esse traço da condição moderna está presente dentro da sociedade brasileira, na sua prática cultural, na sua formação cultural. E ela vai estabelecer a seguinte reflexão: na modernidade, o complexo de Édipo vai dizer que o homem, né, a criança no seu processo de formação, o menino e a menina, tem um desejo pelo seu pai ou pela sua mãe. E ela está pensando em relação patriarcal, ela está pensando justamente como é que se dá a dinâmica do sexismo, então ela vai analisar isso a partir da figura do homem branco. Se o sujeito, na sua infância, deseja sua mãe, e para a psicanálise, o cuidado materno necessariamente não é feito pela figura biológica do indivíduo, qual foi a figura materna, a figura feminina que cuidou dos homens na sua infância, dos homens brancos na infância? Foi a figura da mulher negra, através do lugar da babá, da empregada doméstica. Numa perspectiva psicanalística, segundo Lélia, o desejo do homem branco, então, não seria pela mãe, seria pela mulher negra que o cuidou. Indo mais além, ela vai dizer que o racismo torna esse desejo duplamente proibido. Se o menino não pode desejar a mãe, porque socialmente isso não é aceito, pelo tabu do incesto, ele também não pode desejar a mulher negra, porque o racismo no Brasil também não permite essa construção dessa relação de uma forma não violenta, porque o passado da escravidão coloca essa relação dentro de uma marcação violenta. Então, esse desejo, ele é negado, sublimado e se reverte no mecanismo daquilo que é o racismo no Brasil, que ele não é explícito, mas que ele está o tempo todo colocado na dinâmica das relações. Isso é o que a Lélia chama de neurose cultural brasileira, a partir dessa relação de poder entre o patriarcado, o processo de criação, de formação, e a mulher negra nesse lugar. Esse é um ponto. E aí ela vai avançar. Qual é a questão seguinte para a Lélia a partir disso? Como é que essa neurose, não analisada, não pensada, não discutida, porque no Brasil, segundo ela, o racismo é um tabu, que não é discutido, não é dito, não é visto, não é revisto, como é que essa neurose vai se transmutar dentro das relações e vai criar aquilo que se chama de racismo estrutural, que ele acontece em dois marcadores. Ele está dentro da estrutura social e política, que não permite que pessoas negras acessem outros lugares, inclusive lugares de poder, pela própria dinâmica de funcionamento da sociedade brasileira, mas ela também está no inconsciente das pessoas no Brasil. Porque uma das críticas que ela aponta é que o Brasil é uma sociedade patriarcal, ou seja, as figuras de poder estão localizadas nos indivíduos do sexo masculino e de origem europeia. Então, esse traço patriarcal, que é a herança do processo da escravidão, porque o processo de produção da vida cotidiana, da produção econômica durante a escravidão, também era marcado pela figura do senhor de engenho, do senhor de escravo. Então, essa relação patriarcal que o Brasil não superou e que continua sendo produzida e reproduzida, porque a gente não superou a escravidão, porque não há, segundo Lélia, espaços de discussão sobre a escravidão, sobre seu impacto sócio-histórico, seu impacto econômico, seu impacto cultural. Então, essa estrutura patriarcal se mantém e se reproduz a partir disso que ela chama de uma neurose cultural, que, horas, aparece de forma objetiva na estrutura de poder. Então, o extermínio da população negra, o encarceramento em massa da população negra, o desemprego em massa da população negra. A gente tem que pensar que até 1996 o acesso da população negra à escolarização não era universal. Ela passa a ser universal quando a educação básica passa a ser universal. Até esse período a população negra não tinha acesso à educação, que é um direito fundamental básico. Então, toda essa estrutura, que é o que ela chama de racismo estrutural, se reafirma por essa neurose cultural que está dentro das relações entre as pessoas. Então, há um poder socialmente dado ao homem branco que não é socialmente questionado, ou pelo menos até o período da Lélia não era tão questionado como é hoje. E essas dinâmicas, essas duas relações, objetiva, dentro de uma política de funcionamento da sociedade brasileira, que não é dita, porque nunca houve segregação formalmente legalizada, mas é dentro das práticas institucionais, pensada e repensada cotidianamente e criando cada vez mais modelos e formas de que isso se mantenha. Por outro lado, é uma formação, é um processo de formação do indivíduo baseado nesse desejo proibido, e eu acho brilhante essa análise que ela faz de um desejo proibido sobre o corpo da mulher negra marcado pelo esse lugar do racismo. É importante que a gente olhe para pensar essa dinâmica do racismo por esses dois lugares, porque o aspecto mais difícil
do racismo no Brasil é justamente aquele que não é dito, é justamente aquele que não está objetivado. E é esse o desafio que está colocado. Como é que essa dinâmica, que está na psique, na subjetividade dos indivíduos, que faz parte da formação dos indivíduos, homens e mulheres, negros e brancos, das diversas identidades e orientações sexuais, como ele pode ser superado e ser repensado, fora de um modelo de violência? Porque segundo Lélia, tanto a supressão desse desejo, ele é violento, entanto que se reverte em estruturas violentas de subalternidade, de subjetivação, opressão de uma identidade, de uma possibilidade de vida, porque isso precisa ser negado, apagado, quanto também isso se reverte em formas de produção da vida cada vez mais violentas e cada vez mais opressoras. Essa é uma análise que ela é muito importante de ser feita e de ser pensada para que a gente consiga avançar do processo de barbárie que a gente está colocado. Há duas coisas que a gente precisa pensar no Brasil que está muito ligado com essa forma de funcionamento da cultura brasileira. Primeiro que na universidade a gente não tem acesso a autores negros, a intelectuais nossos, brasileiros, que fizeram as nossas universidades, a Lélia, por exemplo, deu aula na UERJ. Então, a importância de uma narrativa, de uma intelectual brasileira, preocupada com as questões brasileiras, por si só, me parece ser importante. Essa me parece a maior relevância dela. Mas quando a gente vai pensar mecanismos de enfrentamento ao racismo, ao que a gente chama de uma educação antirracista, uma prática antirracista, um pensamento a partir das experiências brasileiras, ela se faz importante porque ela é uma intelectual que está o tempo todo preocupada em produzir um conhecimento que dê conta de responder aos nossos problemas. Então, ela promove um diálogo com autores clássicos da antropologia, com autores clássicos da filosofia, mergulhado nas questões sociais e raciais do Brasil. Pensar a experiência do racismo não é pensar só a condição do negro, porque o racismo também atravessa a condição do indivíduo branco. Nesse texto, nessa discussão que ela faz sobre a neurose, ela vai dizer que se o racismo cria subjetividades negras subalternas, o racismo intensifica as subjetividades brancas narcisísticas e manipuladoras, porque ele dá para o branco uma falsa noção de poder a partir da sua racialidade branca, e isso faz com que ele se sinta psicologicamente, ou como ela vai dizer, psicanaliticamente, no direito, no dever, no gozo da opressão, no gozo da segregação, porque é criado a partir dessa ideia de neurose cultural uma estrutura social, psíquica, que dá para as pessoas o seu lugar. Então, pensar o racismo, olhar o racismo nesse aspecto e avançar, se debruçar sobre ele, é conseguir romper com essa estrutura de violência que marca a sociedade brasileira. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa de... Espero que vocês tenham gostado. E aí? Está dando para acompanhar? Né? O povo que está em casa, espero que também esteja interagindo aí com aquilo que a gente está colocando. E a gente vai, nessa proposta educacional, trazer um pouquinho aquilo que a gente vem fazendo nesta caminhada de mulher negra, comprometida com a vida, comprometida com a justiça, com a dignidade do povo preto e de todos os povos. Muito antes da Lei 10.639, eu que sempre trabalhei em escola pública da periferia, eu fiz sempre uma dupla jornada. Eu sempre trabalhei na escola pública e na escola privada. Então, eu era aquela professora que, na reunião de pais, dizia assim para os pais da escola privada: olha, tudo que seu filho não usa mais, traz para mim, porque eu levo lá para a minha escola, onde as crianças não têm nada. Então, nas reuniões de pais das escolas privadas, eu saía sempre com várias sacolas, e depois fazia festa lá na perifa. A gente foi fazendo isso durante muitos anos, né? Fiquei mais de 32 anos na educação formal, e eu não lembro se Israel falou, mas a gente tem uma trajetória na educação desde creche ao ensino superior. Então, o que a gente observava? Que na escola pública, a grande maioria
eram crianças negras, né, com todas as tonalidades de pele. E assim, eu tive uma formação de magistério, depois pedagogia, mas um estudo bastante sério, onde a gente estudou a LDB. O artigo 26A, lá de 1994, já garantia, né, uma lei, o ensino da cultura afro-brasileira. Mas, como no Brasil as leis têm que ficar sempre sendo revistas e saindo estatuto e saindo complementações, então, a partir das pressões dos movimentos negros, e Lélia é uma pioneira na prática de fazer fomentar, né, discussões, reflexões e aglutinar forças para criar os primeiros movimentos negros aqui no nosso país. Então, o que acontece? Com toda essa pressão, ao entrar um governo popular, no dia 1º de janeiro de 2003, dia 9 de janeiro, estava sendo assinada a Lei 10.639, onde se torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e história da África. Por quê? Eu, na minha primeira formação, magistério, faculdade, mesmo tendo um bom estudo, uma boa formação, eu não vi nada de África. Eu não vi nada de África. Eu só fui saber que a África tinha uns 54 países depois que eu já era formada, eu fui buscar isso. Então, a educação, ela pode não dar conta sozinha dos problemas, das mazelas sociais, mas sem a educação não dá para pensar em transformação social. E a gente, então, vai percebendo que essas mulheres que vieram antes de mim, elas têm uma trajetória de trabalho que vai muito além daquele espaço profissional. Então, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, ela era doméstica, e de doméstica, depois com 3 filhos, ela acaba como o quê? Catadora de reciclável. A gente não vai provocar aqui, mas, de repente, entre nós temos catadores, catadoras. Salve ela, oh, salve ela. Salve ela. Salve ela. Ela é da favela. Então, Carolina Maria de Jesus, ela rompeu, né, o silêncio a partir do pouquíssimo estudo que ela tinha, mas ela tinha algo que o tempo todo a colonização quis nos destituir de QI para romper silêncios, né? Ou seja, todos nós não tínhamos condições de sair do lugar onde nós estávamos. E aí, de repente, olha uma catadora escrevendo e tendo um livro traduzido em 12 línguas. Então, a gente precisa, eu acredito, na educação. A educação transforma e pode oferecer novas oportunidades. É difícil, olha, para a Carolina, mesmo produzindo, sempre teve alguém dando as ordens, que a gente sabe como que foram os últimos dias dela.
Então, como é que nós estamos nos relacionando com o potencial das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que fazem parte da nossa trajetória no mundo do trabalho. Elza Soares, assim como Leci Brandão, que também foram domésticas, para que elas conseguissem se destacar no mundo da cultura, no mundo da música, que ontem João e Maria trouxeram para nós com tanta propriedade, o texto está magnífico, parabéns. A música sempre foi um instrumento de libertação para o povo negro. Por quê? A ele, destituído de poder econômico, cantar e dançar não dava para tirar. Então, as atividades profissionais do povo negro, no futebol, na música, é muito comum, porque você não precisa de apoio, você mostra aquilo que você tem em você. Em você. Então, a força dos nossos ancestrais, que vai brotando e impulsionando numa sinergia para que o povo negro encontre saída. Olha, quando falamos do rap, quando falamos de todas essas novas modalidades culturais que são apresentadas, na grande maioria, pelo povo negro, pelos jovens, meu Deus, eu comecei a falar faz 10 minutos. Eu comecei a falar 10 minutos. Ó, então, vamos lá. Obrigada pelo apoio aí. Preciso de cumplicidade. Sem cumplicidade, eu não chego a lugar nenhum. Ubuntu. Então, o que acontece? Olha só, nos destituíram de inteligência, porém, não dava para tirar do povo negro aquilo que está lá no seu âmago, que é a força dos ancestrais. E aí, muita gente fala, mas depois de um dia de labuta, como que eles podem cantar? Como que eles podem dançar? Este era o jeito deles buscarem forças para o dia seguinte e também uma forma de se encontrar para se organizar politicamente. Nessas danças, é lógico que a conversa era como sobreviver. Como sobreviver. E quando Maria e João traz lá, né, a história, né, que começa lá com uma música, ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia. A história da vadiagem, né? Até o dia 13, você chupava manga, você comia milho, você tirava mandioca, abóbora e tal, tal. A partir do dia 14, para você estar naquele espaço, você já estava fazendo algo que não era mais correto, né? Então, a gente sabe que esse processo de marginalização do povo negro vem com a tal canetada do dia 13. Não tivemos ressarcimento, não tivemos nada. Ou seja, vem aí as tais leis da vadiagem, né? Encontrou com a mão com calo, é porque bate tambor, né? E aí você já está dentro de um processo de marginalização.
E assim a gente vai percebendo que não é fácil para as mulheres que querem estar mostrando a sua arte. Então, por exemplo, a dona Ivone Lara foi uma das primeiras mulheres a fazer parte de um grupo de compositores numa escola de samba. Mas, veja bem, isso ela já estava numa idade avançada. E é muito interessante, porque muitas pessoas, a grande maioria, conhece dona Ivone Lara apenas como uma mulher negra sambista. A mulher é enfermeira. Foi, né? A mulher era formada como assistente social. Ela trabalhou para a mudança do sistema nos manicômios. Então, esse lado precisamos conhecer. As mulheres negras com poder de transformação. Então, dona Ivone Lara, ela é um baluarte para nós, mulheres negras, que temos consciência da nossa negritude. Ela foi à luta. Ela mostrou que uma mulher negra pode estar onde ela quiser. É muito importante a gente ver Jorge aqui trazendo, na sua primeira infância, já o seu talento. Se a gente não der espaço para as nossas crianças pretas, onde que nós vamos querer que elas cheguem se a gente não acreditar nelas? Vocês vão ver hoje muitas bibliografias que estão escritas, desde literatura infanto-juvenil até bibliografias fruto de pesquisas científicas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que nos indicam caminhos científicos, pedagogias, que nós podemos estar utilizando, não só na educação formal, mas na educação social, nos nossos trabalhos de militância, nos nossos segmentos religiosos. Por exemplo, o que eu aprendo, eu trabalho no social hoje, como voluntária. E aí a gente encontra crianças, jovens e adultos de todas as denominações religiosas. E a gente tem que reverenciar o sagrado de cada um, de cada uma. Uma vez, na coordenação pedagógica, lá naquele horário de estudo, então, uma professora falou, pô, mas aquela menina não vem. Agora, de repente, apareceu com um negócio na cabeça, com roupa branca de sexta-feira. O que é isso? Onde já se viu? Eu tive que respirar um pouquinho, né? Para não chutar o pé da mesa logo de cara, né? E aí a gente começou a fazer essa conversa no horário de conversa pedagógica. Olha, se uma criança vem de escapulário, que é muito comum na religião católica, que é a minha, parece que ninguém implica. Se uma criança falar, professora, vamos rezar, e ela puxar uma Ave Maria, parece que ninguém vai implicar. Mas se, de repente, uma criança aparece lá com uma conta, aparece com um tambor e fala que quer fazer uma oração, olha, eu queria fazer uma bênção. Ih, pelo amor de Deus, sai daqui, Satanás. Então, precisamos cuidar, né, desse sagrado que está em mim e que precisa respeitar o sagrado que está em você. É pena que a gente agora já
já está sendo bem atropelada, né? Mas a gente se prepara, a gente vem com tanto carinho, mas o relógio não é muito amigo da gente, não é verdade? Mas vamos lá. Outra coisa que a gente não pode deixar também de perceber, como nós tratamos as nossas crianças negras, nossos jovens negros, em todos os espaços, né? Para que eles se sintam acolhidos. Eu fui também do Conselho de Assistência Social do meu município. E aí a gente visitava todas as organizações do município, né, para ver como que está o projeto e tal, né? Aí a gente chegou num abrigo bem cedinho. Todas as crianças, estavam sentadinhas, encostadas na parede, ainda esperando para o café. Aquele dia tinha atrasado algumas coisas, tal. E a gente chegou, fomos falando com cada criança, bonitinho. De repente, a minha companheira, assistente social, toda formosa, que bom, gosto muito dela, cheirosa. Aí ela foi falando com as crianças. E é lógico, não preciso falar para vocês, a grande maioria, crianças negras, crianças pretas. Uma estava com o cabelo lindo, maravilhoso, sob o meu olhar. Eu conto isso com tristeza, mas preciso que vocês observem as ações do seu cotidiano. Como que esse racismo está na estrutura, porque é fácil ouvir falar que Lélia falou que estava na estrutura, Silvio de Almeida que está na estrutura, e mais um monte de cientistas políticos, cientistas sociais que estão aí falando disso, né? Mas essa minha querida amiga chegou em uma pequena, viu, Maria? E falou assim, nossa, bom dia, mas você não ajeitou teu cabelinho. E não abraçou a pretinha. Essa pretinha, de repente, some e volta. Foi ao banheiro, enfiou a cabecinha debaixo da torneira, sabe o efeito da água, né? No cabelo étnico. Aí puxou e foi lá. Olha, já arrumei, viu? Pingando água. Como que acontecem ações racistas? E essa profissional, ela é maravilhosa. Só que eu tive que apontar para ela, porque ela não tinha, sabe, esse bom senso de falar para uma criança, 8h30 da manhã, que o cabelo dela não estava arrumado. E se ela quisesse deixar assim o dia inteiro? O cabelo é dela. Eu cresci alisando o cabelo porque falavam que o meu cabelo era ruim. Até que eu descobri que ele não faz mal para mim e nem para você. Então, por que ele é ruim? Então, a gente precisa descolonizar o olhar, o falar, o ouvir, o gesticular. O racismo, numa linguagem muito simples, eu digo que o racismo ele está no alicerce da nossa sociedade. Uma casa bem construída, ela precisa ter um bom alicerce. E os colonizadores, num sistema patriarcal, eles entronizaram
de uma forma muito precisa, a inferioridade, a incapacidade, a que o povo negro tinha. E isso está no alicerce. Para você tirar isso, você precisa quebrar. Você precisa derrubar. Então, não dá para ficar só falando, eu não sou racista. Percebe? A gente pode ler sobre isso 500 vezes, de diferentes autores, mas se a gente não se abrir para descolonizar o olhar, para desconstruir esse alicerce de que o outro é inferior a mim, eu não avanço. E a proposta, quando a gente vem para o curso de verão, eu, que estou aqui há 32 anos, eu digo assim, olha, eu preciso ir ao curso de verão para receber as felicitações de bom ano, porque eu sei que a cada bom ano que eu recebo, eu posso contar com um companheiro, uma companheira. Eu posso contar com a cumplicidade de alguns, de algumas, que vão reproduzir no seu território de ação aquilo que veio buscar aqui no curso de verão. E a gente, então, tem que ir terminando. Só quero trazer aqui, a gente vai ver os slides rapidinho, porque praticamente eu já falei, mas eu quero que a gente comece a prestar atenção na bancada negra que foi constituída há poucos, acho que 2 ou 3 meses, na Câmara, né, Federal, e onde Benedita da Silva, com 80 anos, seu parceiro de nascimento, viu, Beus? Parceira. Então, Alessi Brandão também, esse ano, completa 80 anos, né? Olha, a gente tem que ir passando o bastão, porque esse povo, né, daqui a pouquinho começa a fazer hora extra. Então, como dizia minha sogra, Deus não quer oferecido, mas eu, Vera, não quero fazer extra também. Então, essa bancada negra, a gente vai ter que acompanhar, a gente vai ter que buscar saber o que é esta bancada negra, qual é o poder de fogo que tem esta bancada. Se ela começar a fraquejar, temos que fazer pressão. Sem a pressão popular, não avançamos em nada. Em nada. Só que veja bem, a pressão popular não pode ser com ações de militontas, de militontos. Tem que ser de pessoas com consciência do poder de luta. Então, a gente vai passar rapidinho. A gente não vai conseguir dar mais espaço. Eu queria fazer um espaço até de cochicho, mas não vai dar. Já acabou. As participações foram ótimas na primeira parte com o Beoso. Oi. Pois não, Maria. Quando a Vera fala de território, é interessante a gente fazer memória, né? E eu sou do chão da sala de aula, passei 34 anos na sala de aula, e exatamente o que a Vera traz, né? Um garoto que chegou de Goiás, um menino negro, né? E ele entra na escola e todos começam a chamar de macaco. E ele está tão familiarizado com isso que ele aceita, né? E quem trabalha na sala de leitura, como nós, trabalhamos com literatura, né? Você precisa estar atento para saber escolher a literatura que você está lendo para suas crianças também. Porque você usa toda aquela literatura clássica, né, produzida, e muitas leiturinhas, né, sem nenhuma informação consistente sobre nada, e você fica enchendo os ouvidos das crianças. E aquilo que está acontecendo de fato, de realidade, você
passa tudo assim, como se você não tivesse... Você também está neutralizado dessas reações, né? E essa criança ela está tão absorvida por esse tratamento que é natural. E aí é preciso ter cuidado. A gente que está lá no chão da comunidade, do trabalho, das realidades, a gente precisa ter esse cuidado. Precisa ter, não é para além da sensibilidade. A gente discutiu um tempo atrás, lá no período em que a gente estava ainda atuando para pensar por que os meninos eram proibidos de usar boné na escola. E a psicóloga que estava debatendo com a gente, ela dizia, gente, para além do boné, a gente não precisa mais de sensibilização, a gente precisa de afetação. E a afetação só passa pelo afeto. Isso mesmo, Maria. Isso mesmo, só passa pelo afeto. Olha, a gente... Só um minutinho, André. A gente tem muitas experiências. O ano passado, eu fui convidada para estar num projeto em um CRAS, numa perifa que eu nem conhecia. Osasco é muito grande, tem uma periferia generalizada, e eu fui convidada para fazer um trabalho em um CRAS, onde tínhamos lá técnicos, né, assistentes sociais e psicólogos, que não sabiam como contornar situações de racismo que as crianças que ali eram atendidas que estavam numa agonia muito grande. E só um adendo. Olha, as afetações à saúde mental começam na primeira infância. As afetações à saúde mental começam na primeira infância. Em casa, na escola e nos espaços religiosos. Prestem atenção nesses 3 espaços de afetação à saúde mental, que agora é a cereja, né, dos estudos. Então, eu fui fazer um trabalho com as crianças nesse CRAS. E qual é o problema? Umas crianças não queriam ir na escola. E aí as técnicas detectaram lá rapidinho que elas estavam sendo chamadas de macaca e vai daí por diante. Quando a gente começou a realizar o trabalho, a gente percebeu que a garotinha mais afetada, que não queria mais voltar à escola, tinha lá no projeto mais 2 irmãos. Eu só consegui saber que eram irmãos depois de um pouquinho de tempo, porque essa garotinha tinha a minha tonalidade de pele. E os 2 irmãos, mais clarinho, mais clarinho. E quando eu consegui que ela, com muita dorzinha, falasse por que ela não queria ir mais na escola, porque os meninos puxavam o cabelo dela e ficavam... Então, os irmãos começaram a rir. E depois eu fiquei sabendo que lá na escola os irmãos também faziam parte do grupinho que praticava racismo com ela. Não era bullying. Não é bullying. A gente tem que saber o que é bullying, o que é ação racista. Então, o que começou a acontecer com essa criança? Ela era vítima de racismo na escola e dentro da própria casa, porque depois a gente vai conhecendo a história, cada um dos irmãos enfim, eles eram irmãos só por parte de mãe, certo? E isso lá no CRAS Padroeira 2, tem gente aqui de Osasco, pode ir lá conferir o trabalho que a gente fez lá. Outra experiência, também o ano passado,
a gente foi em uma cooperativa de reciclagem. Gente, eu cheguei lá, eu tive que buscar o meu sagrado para poder adentrar. Porque uma das cooperativas tinha pego fogo há pouquinho tempo. E aí, era a cooperativa 2. Aí, o que acontece? Todo aquele povo foi jogado lá na cooperativa 1, que mal acolhia os seus cooperados. Não preciso falar para vocês a situação desumana de trabalho na qual aquele povo estava submetido. E também não preciso falar que 99% eram... Nossa, parece que vocês ainda não perceberam a coisa. 99% eram... Melhorou. Como ensaio, tá bom. Então, a gente também fez um trabalho na economia solidária, onde 50% eram mulheres negras. Por quê? Para ir até lá, na incubadora, que era no centro, é no centro de Osasco, o povo lá da perifa não tem condições de ir a pé, não tem condições de pagar ônibus, tem que olhar o neto, tem que... Enfim. Então, até naquele equipamento existia, veja bem, indiretamente, uma exclusão de um grupo que morava mais distante. Então, a maioria não eram mulheres negras. Porém, o que a gente começou a fazer? Descentralizar o serviço. Vamos fazer umas conversas nos territórios, e lá vou eu. Fernanda, ouvindo tudo isso, depois vai ficar brava, vai começar a me monitorar, porque ela fala, mãe, para de trabalhar tanto. Ela fala, mãe, para, mãe. Mas, enquanto tiver alguém sofrendo, não dá para eu ficar sossegada assistindo Ana Maria Brega. Então, o que acontece? Fui dar aula, né, na faculdade, num curso como chama? De pedagogia, na faculdade FISO, lá de Osasco, e aí a gente estava também junto com a economia solidária. Eu comecei a puxar as mulheres negrinhas para que elas fizessem coisas com a nossa cara. Faz pano de prato com anjinho, caixinhos dourados. Para com isso. Faz um anjinho pretinho. Vai colocar um paninho lá. Para que rendinha? A renda é bonita, eu também uso. Mas coloca um paninho lá de chita. Coloca um paninho colorido. E hoje, o trabalho dessas mulheres da economia solidária mudou de cara. Tem bonecas pretas, não tinham bonecas pretas, não tinham um pano de prato com anjinhos, com desenhos que ligasse a nossa cultura negra. Mas por quê? Tudo que é de negro sempre foi tido como algo ruim, como algo feio, como algo inferior. Então, a gente precisa trazer isso para o centro da roda. E a gente conseguiu mudar. Se vocês forem nas feiras da economia solidária em Osasco, às vezes eu passo até por fora, porque elas falam, Vera, vem aqui, tem coisa nova, vem. Eu, Natal, aniversário, eu só presenteio com as coisinhas da economia solidária das mulheres pretas, que precisam de dinheiro, precisam ganhar o seu sustento com o seu potencial, com a sua sabedoria.
Enfim, dá para passar? Querida Vera, gratidão imensa. Querido Padre Beoso, muito obrigado. Uma salva de palmas para Vera.